FUMEC vai premiar experiências de combate ao Aedes aegypti e de inovação tecnológica. O Ministério da Educação quer estimular o desenvolvimento de ideias e experiências para o enfrentamento ao mosquitos Aedes aegypti e à microcefalia. Os prêmios podem chegar a R$ 2.000 na categoria individual e a R$ 25.000 na categoria de curso ou instituição indicada. Mais informações em desafiodaeducação.mec.gov.br e desafiozicazero.mec.gov.br. As inscrições vão até o dia 25 de novembro. Falta de água no Distrito Federal, falta de recursos para o funcionamento do Museu do Homem Americano no Piauí. Veja os destaques do plenário. O senador Eumano Ferrer pediu rapidez na retomada do patrocínio da Petrobras para a Fundação Museu do Homem Americano, na Serra da Capivara, no Piauí. A professora Niede Guidon e sua grande equipe, principalmente eu destacaria a Ana Marie Percy, francesa, que hoje está no Brasil, a Rosa Tracali, uma peruana, idealizaram, na década de 70, exatamente a fundação e a instituição desse Parque Nacional da Serra da Capivara, mas especialmente, isso já na década de 80, a criação da Fundação Museu do Homem Americano. O senador Regufe chamou a atenção para a crise hídrica que atinge o Distrito Federal e reclamou da falta de campanhas para conscientizar a população local sobre o risco da falta d'água. Não teve uma sequer campanha educativa para avisar a população e conscientizar a população. A água é um recurso natural finito. Nós temos que ter obrigação e preocupação com o meio ambiente. Enquanto legisladores, preocupação com o futuro da cidade, do país e do planeta. Pouca chuva, reservatórios vazios, racionamento de água. A novela da crise hídrica, que já atinge as regiões Sudeste e Nordeste, chegou ao Distrito Federal. A repórter Mariana Capello foi ver de perto este problema. Quem é de Brasília sabe como o clima se comporta. Meses de muita seca e meses de muita chuva. No biênio 2015-2016, a estação das águas não veio como esperado e a região entrou numa crise hídrica. Na região do Planalto Central, nós tivemos chuvas muito irregulares e abaixo da média nos últimos 3 meses de 2015. Isso afetou muito o abastecimento hídrico da região, já que é um trimestre bastante chuvoso. Então ele ficou com déficit. Esta é a barragem do Rio Descoberto, a maior do Distrito Federal. Olhando a margem do reservatório, é fácil ver que a água está abaixo do nível normal. Niemeyer e Lúcio Costa conceberam Brasília para uma população de 500 mil habitantes. Hoje nós temos só aqui no quadrilátero do Distrito Federal mais de 2 milhões e 500. Se você somar a região do entorno de Goiás, nós somos a terceira maior região metropolitana do Brasil. A Central de Águas e Esgoto de Brasília, a CAESB, já está trabalhando para evitar uma nova crise. Nós estamos investindo aí no sistema Corumbá, nós já estamos com ele em obra, nós estamos finalizando a licitação do sistema Lago Paranoá e nós estamos iniciando ainda, no início do mês que vem, nós vamos iniciar as obras, já efetivamente as obras de um subsistema bananal. E com isso nós vamos elevar a nossa capacidade de produção em até 60%. A seca não foi exclusiva do Distrito Federal. Norte e Nordeste também tiveram de encarar períodos de forte estiagem, agravados por um fenômeno chamado El Niño. O acumulado desses 6 meses, com relação à sua média histórica, ele é classificado como uma chuva, um acumulado normal, extremamente úmido, nessa parte mais azul, mais escuro, ou extremamente seco, nessa parte vermelho ou roxo. Então, o que a gente vê é que a maior parte do centro-oeste e norte do Brasil predominaram áreas com extremamente seco, ou pelo menos severamente seco.
Na sede da Agência Reguladora de Águas do Distrito Federal, conversamos com Paulo Salles. Biólogo e doutor em ecologia, o diretor-presidente da agência disse que crises hídricas, como a que atinge o Distrito Federal desde setembro, vão mudar a cultura do uso da água em nosso país. Paulo, no mês de setembro, os 2 principais reservatórios que abastecem a capital da República registraram os menores índices de volume de água da medição histórica. A crise hídrica, essa que chegou no Sudeste e que secularmente já está no Nordeste, ela chegou na capital da República? Sim, a crise que nós estamos atravessando é uma crise mundial. Pouquíssimas regiões ainda não foram afetadas, não é? E elas têm uma relação, essas crises todas têm uma relação muito grande com as questões climáticas, de modo geral, né? O IPCC vem alertando há muitos anos a sociedade de que as variações climáticas estavam trazendo dias mais quentes, secas mais longas, chuvas mais intensas e concentradas em pequeno período de tempo e em pequeno espaço. E nós estamos comprovando que isso está realmente, de fato, acontecendo. O que aconteceu aqui em Brasília foi muito isso, né? Nós tivemos menos chuvas no ano passado e esse ano estamos atravessando um ano particularmente quente e seco, que está levando os nossos reservatórios mais para baixo. Quando a gente pensa em clima, a gente sabe que tem questões cíclicas, né? E a própria questão das mudanças climáticas, que, segundo dizem os estudos, estão nos conduzindo, digamos, para um patamar onde nunca estivemos, né? Mas na questão dos ciclos, né, tem um aspecto que a gente viu na matéria feita pela repórter Mariana Capello, destacada pelo Instituto Nacional de Meteorologia, que é o fenômeno El Niño. O fenômeno El Niño teve um peso nessa crise hídrica do Distrito Federal? Esse fenômeno El Niño, ele tem colaborado com mudanças que se refletem em toda a sociedade, em todos os lugares, e nesse ano deve ter sido também um dos grandes fatores. Agora, o que eu procuro chamar mais atenção é para a necessidade que nós, sociedade, temos de enfrentar essas dificuldades, né? Nós estamos, de uma certa forma, potencializando os efeitos negativos das variações climáticas, tá certo? A nossa ocupação do solo é feita de uma maneira desordenada, a gente não respeita os ciclos naturais dos ecossistemas, de modo geral, que são também influenciados pelo clima e por outros fatores. Nós partimos logo para um desmatamento e uma ocupação que tem muito mais o foco no interesse humano e não no ciclo da natureza, e isso tudo traz consequências nefastas. Isso aconteceu muito aqui em Brasília, né? Brasília nasceu sob o signo da sustentabilidade. Ela foi construída num lugar escolhido. A Missão Cruz, que visitou essa região no Centro-Oeste no final do século XIX, fez um estudo muito apurado das condições locais. Esses estudos são referência até hoje e esses estudos mostravam aqui esse lugar como sendo um lugar de muita água, clima bom, solo excelente e recomendava-se ali a instalação da nova capital, da capital brasileira. E hoje, depois de 57 anos, nós temos uma área intensamente urbanizada, ocupada de maneira desordenada, muitas nascentes foram aterradas, muitos córregos foram aterrados, e isso tudo contribui para que hoje a gente viva os efeitos de uma crise climática, também como uma crise ambiental e uma crise decorrente dessa ocupação desordenada. Quando a gente analisa a finitude do recurso água e a demanda cada vez maior por esse recurso, a gente tem de um lado a ocupação urbana, principalmente nas cidades, mas a gente tem também a agricultura, que muitas vezes é colocada como a principal vilã, a agricultura que consome mais água. Como é que vocês veem isso aqui no caso do Distrito Federal? Bom, no Distrito Federal, como de resto em todo o país, a maior poluição da água é proveniente de esgotos domésticos. Existem outras fontes de poluição, inclusive aquela dos produtos que são usados na agricultura, que são menos compreendidas, menos estudadas e que também podem ser muito significativas em determinados lugares. Mas o nosso maior problema ainda é coletar e tratar os esgotos que as cidades produzem. Com relação à agricultura, existem muitas técnicas hoje também que têm sido valorizadas no sentido de integrar a lavoura com a pecuária, com a silvicultura
e manter, digamos assim, o ambiente de uma forma mais ou menos parecida com o ambiente natural, porém voltada para o atendimento da população. Permacultura é um exemplo também disso. Na verdade, aquilo que nós chamamos de floresta virgem, se havia populações indígenas nela, dificilmente ela é única e exclusivamente gerada pela natureza. As populações indígenas usavam e usam as florestas a seu favor. Então, sem destruir, elas conseguem adaptar espécies que são do interesse e também conseguem manter e repor aquilo que está sendo perdido. Isso é uma lição que a gente precisa aprender e copiar. Na verdade, a gente pode modificar os ecossistemas até certo ponto, garantindo o funcionamento deles e garantir os serviços ambientais que eles normalmente nos prestam. Paulo, se fala muito que no século XXI nós vamos ver guerra por água. É preciso mudar a cultura do uso da água, sobretudo no Brasil, um país que historicamente sempre foi berço das águas. A gente sabe que 20% da água doce do mundo está no Brasil. É preciso mudar essa cultura? Sem dúvida nenhuma, né? Em primeiro lugar, nós precisamos ter muito respeito pela água como um elemento da natureza e como um elemento necessário para a sociedade. E, em segundo lugar, nós devemos ter também a preocupação de colocar a água no topo da agenda política de todos os países. A formulação de políticas públicas não pode ser feita sem levar em conta a disponibilidade de água e os impactos que essas políticas podem trazer para a disponibilidade, a qualidade e a quantidade de água. Existem duas maneiras de aumentar a disponibilidade da água que temos. A primeira é realmente reduzir o consumo. E a segunda maneira é considerar que a água que já foi usada pode ser usada novamente. Água residual não é resíduo, é água. E, portanto, pode ser cuidada e trabalhada para que a gente possa reutilizá-la. Nós teremos aqui no Brasil, em Brasília, em 2018, o Fórum Mundial da Água, o 8º Fórum Mundial da Água. É um evento que vem crescendo em importância e crescendo também em representatividade política. E nós estamos nos preparando desde já e convidamos toda a população brasileira a acompanhar o fórum, a pensar no fórum como sendo um espaço para discussão e para construir essa cultura de paz tão necessária. O tema desse fórum é Compartilhando Água, que foi uma proposta brasileira aceita pela comunidade internacional. Outro aspecto importante do 8º Fórum é o olhar sobre a sustentabilidade. Nós temos falado muito sobre a sustentabilidade é muito falada e nós queremos saber se ela está sendo praticada também. No nosso caso, no Brasil, as nossas leis relacionadas à água são leis voltadas para a sustentabilidade. Elas falam da participação da sociedade, elas falam da descentralização, dos direitos que todos têm de obter os benefícios da água, compartilhar os benefícios que a água traz e, principalmente, de um compromisso que muitas vezes é citado, mas poucas vezes provoca a reflexão necessária, que é o compromisso com as gerações futuras. Paulo, eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso programa, o Ecosenado, que está celebrando a edição de número 200, e fazer votos de que realmente tenhamos êxito na organização desse 8º Fórum Mundial da Água. Muito obrigado pela oportunidade de participar desse programa tão importante. 200 vezes o Ecosenado foi ao ar e isso é uma coisa muito marcante para a história do nosso país e da nossa televisão.